paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer o nosso devocional, a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em João, capítulo 5, do versículo 1 em diante, a qual nós faremos menção da Palavra do Senhor para a nossa edificação, não é? Conhecer a Palavra viva. Se você tiver a Bíblia em mãos, abra comigo em João, capítulo 5, e o versículo 1 em diante, a qual vai tratar da cura de um paralítico de Betesda. O versículo 1 vai dizer assim: Depois disso, havia uma festa havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia a grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus o que Jesus era, o que o curara. Aqui neste momento nós vamos ver esta mensagem a qual Jesus ele opera o milagre na vida deste coxo, deste homem que se encontrava há 38 anos enfermos, com a paralisia em seu corpo. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava naquele momento onde estava tendo a festa entre os judeus. Jesus se retira e Jesus vai a um lugar chamado Betesda, que na tradução significa casa de misericórdia. Ali, naquele local, naquele cenário todo, havia pessoas doentes de diversas maneiras no seu físico. Havia coxos, havia paralíticos, havia cegos, enfermos de todas as espécies no estado físico. E Jesus ele desce até aquele local, aonde Jesus se depara com um homem, a qual jazia 38 anos
de paralisia sobre a sua perna. Ele estava sobre o leito, aonde não havia qualquer condições para ele pudesse presenciar algo extraordinário na sua vida. Às vezes tem momentos em nossas vidas que nos deparamos desta mesma circunstância, desta mesma situação, sem ter condições de poder realizar aquilo que é natural para muitos. O ambiente que se encontrava era ambiente de pessoas enfermas, com doenças no seu físico. E sabemos que por detrás de uma pessoa que não está resolvida a encarar ou aceitar a sua doença, por detrás disso existe um estado emocional abalado. Um estado emocional onde muitas das vezes as pessoas perdem a motivação de lutar. Aquele paralítico, ele não tinha o movimento das pernas, mas ele tinha o movimento dos braços. 50% do seu estado físico era paralisado e ele tinha 50% em movimento. O que eu quero dizer é que muitas das vezes tem circunstâncias que muitos diante de nós, diante de circunstâncias, não vê aquilo que é favorável, o que está sendo para ele mesmo um recurso, mas pega a sua circunstância e acaba-se com a perspectiva. E nós vamos ver então que esse é o cenário que estava envolvendo a vida daquele paralítico. E o texto vai nos mostrar que ele só não estava com a paralisia na sua perna, mas também com algo que era no seu interior, na sua alma. E hoje nós vivemos um tempo onde essa pandemia tem mostrado para muitas pessoas o quanto nós somos frágeis, fracos, quando vem algo nessa espécie, ou até mesmo quando vem uma crise econômica, ou quando vem uma enfermidade, mostra o quanto muitas das vezes nós nos achamos fracos e falhos. Mas nós vamos ver aqui nesse texto que antes que da fraqueza desse homem, do seu estado físico, era necessário se fazer ver que aquele homem ele precisava de um tratamento interior. O que eu quero dizer é que muitos no tempo de hoje, por causa dessa pandemia, têm visto os valores necessários, têm visto a importância de estar um com o outro, o afeto de abraçar, o afeto de estar vivendo no mesmo ambiente. E tem muitos que não estão podendo fazer isso nesse dia. Outros estão em leitos de hospitais, alguns estão em locais retirados, porque não pode ficar no convívio da família, pais, filhos. E quando a pessoa se encontra no estado desse, ela logo vai se entender e se deparar em si mesmo esses pequenos valores que muitas das vezes nós rejeitamos, mas se faz tão importante no interior da vida de um homem, de uma mulher, de uma sociedade. Olha que esse paralítico, quando Jesus ele diz para ele no versículo de número 6, queres ficar são? No entendimento lógico, nós vamos entender que é óbvio que aquele homem quer ficar são. É óbvio que aquele homem ele quer ter o movimento das suas pernas, porque se não fora isso, ele não ficaria 38 anos com a mesma expectativa
de poder chegar naquele tanque enquanto as águas balançassem para ser curado, mas ele diz: vai outro em meu lugar. Mas detalhe nesse texto que eu gostaria de meditar com vocês. No versículo de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Repara-se que quando Jesus ele diz para o homem: queres ficar são? E o que ele responde? Não há homem algum que pode me levar até o tanque. Eu não tenho ninguém. Estou sozinho nessa circunstância. Não tenho o apoio de uma pessoa que possa ficar comigo e esperar comigo enquanto a água vai se mover. Repara que pior do que a enfermidade que ele se encontrava na sua perna é o vazio que estava dentro dele, de saber que não existia uma pessoa sequer que pudesse ficar do lado dele. Até nesse momento ele não sabia que o autor da vida estava ali do lado dele. Aleluia. Que o Todo-Poderoso estava do lado dele. Que a ressurreição e a vida estava do lado dele. Que o pão da vida estava do lado dele. Que a água da vida estava ali sendo liberada para o interior daquele homem. O Salvador do mundo estava do lado dele naquele momento. Quando ninguém poderia estar e ninguém quis estar. Onde ele se encontrava sozinho há 38 anos. A Bíblia diz que Jesus foi até ele. Jesus viu o estado dele. Jesus viu a circunstância dele. Jesus viu a necessidade dele. E Jesus sabia o que aquele homem responderia. Por isso que Jesus ele fala: queres ficar são? Ou Jesus poderia perguntar para aquele homem: o que queres que eu te faça? Repara num texto em João capítulo 4, quando aquela mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus no poço de Jacó. Quando Jesus se aproxima, Jesus começa a pedir água para ela, e havia ali uma rixa entre judeus e samaritanos, onde aquela mulher diz: você, homem judeu, pede para mim, mulher samaritana, pede água. Existia ali uma diferença. E naquele momento Jesus começa a conversar, a dialogar com aquela mulher, e quase no final da conversa toda, Jesus fala para ela: vai e chama o seu esposo. E ela diz: eu não tenho esposo. E Jesus diz: disseste bem. Já teve vários relacionamentos e esse não é o seu marido. Pode perceber que Jesus ele vai muito mais além de uma circunstância física que nós precisamos. Quando Jesus pede água, Jesus não está dizendo que a necessidade daquela mulher ou de Jesus era água. Jesus estava dizendo e querendo dizer para aquela mulher, a necessidade daquela mulher era o seu interior tratado. Era o seu interior trabalhado. O que nós precisamos, muitas das vezes, é ser liberto pela palavra, liberto pela pessoa de Cristo. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele pagou o preço. O sangue de Jesus nos pagou o preço do pecado que estava sobre nós. E aquela mulher pôde perceber o senhorio de Cristo quando ele revelou o estado da sua casa. E aquela mulher, ela pôde reconhecer Jesus como o Messias, o Senhor. E neste estado deste homem aqui, de Betesda, não é ao contrário. Jesus revela para aquele homem aquilo que o homem já se deixou mostrar. Não tem ninguém do meu lado. Eu quero dizer que neste momento existe um Deus vivo, que a sua onipresença
E o teu Espírito Santo, ele não está de difícil acesso. Ele está de fácil acesso para qualquer um que quiser recebê-lo. Receber Jesus Cristo é confessar os seus pecados. Entender que o seu estado hoje, não só físico, mas interior, precisa da misericórdia e da graça de Deus. Quando Jesus ele entra numa história, ele só não trata o que você precisa e o que você clama a ele. Talvez hoje tem muitas pessoas pedindo: Senhor, eu preciso de um prato de comida. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso restaurar meu casamento. Senhor, eu preciso de um milagre. Talvez muitos estão clamando por isso. Mas Jesus conhece exatamente o início da sua necessidade. Jesus ele conhece aquilo que te levou a chegar nesse estado. E nesse momento eu apresento um Jesus vivo, onisciente. A onisciência dele faz ele conhecer o antes, o hoje e o amanhã. Então hoje o seu estado pode ser como deste coxo, paralítico. Mas Jesus conhece o seu estado lá atrás, que te fez chegar a ficar desta forma. Porque Jesus, ele disse para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Esta é a palavra que Jesus te libera pelo poder do Evangelho. Toma a tua cama e anda. Te coloque de pé. Porque aquele que está do teu lado te o cerca. Aquele homem não tinha ninguém. Mas quem chegou diante dele foi Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega. O início e o fim. Olha o estado daquele homem. Onde a Bíblia vai dizer. Versículo de número 14 para nós encerrarmos. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O que eu quero dizer, a paralisia daquele homem não é algo que aconteceu de uma hora para outra. A paralisia daquele homem foi que alguma coisa lá atrás o fez ficar paralítico. E a Bíblia vai dizer: eis que já estás são, não peques mais. O pecado fez com que ele ficasse paralítico. O pecado fez com que ele ficasse sozinho. Mas Jesus chegou naquele momento. Tem uma palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Jesus ele quer restaurar o seu interior, as suas emoções. O que o homem vê, ele vê o exterior, mas o que Jesus ele vê o seu interior e aquilo que realmente você precisa para liberar uma palavra de cura e de libertação. Neste momento você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Neste momento você tem a oportunidade de confessar os seus pecados, de dizer: Senhor, eis que tenho falhado. Tenho visto por detrás de tanta pandemia e de tantas situações difíceis que realmente eu preciso ser tocado pelo Senhor. Neste momento eu libero uma palavra para o teu coração. Jesus está ao teu alcance. A Bíblia diz que quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho, ele disse: ide às aldeias e dizei que o Evangelho já é ao alcance de todos. Eu quero dizer, essa palavra é ao teu alcance. Basta você crer nesta palavra, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, confessar os teus pecados. E a Bíblia vai dizer que Deus escreve o seu nome no livro da vida. Deus ele faz menção de você agora. Você passa agora a ser chamado de filho ou filha de Deus. Toma a tua cama e anda. Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle da sua circunstância, da sua adversidade. Eu gostaria de orar sobre a tua vida, sobre a tua casa, e liberar uma palavra de esperança.
Não olhe para o tanque. Não olhe para a sua coxidão, para a sua enfermidade. Olhe para aquele que está do teu lado, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele é maior do que a enfermidade. Ele é maior do que a solidão do seu interior. Ele é maior do que muitas das vezes uma multidão que busca a mesma coisa, um milagre. Ele é Jesus. Neste momento, eu gostaria de orar com você. Se você queira aceitar a Jesus como Salvador, se esse Evangelho chegou no seu coração, essa palavra, se você quer ser cuidado por Jesus, você tem a oportunidade de dizer: eu quero aceitar a Jesus Cristo. Escrever nos comentários. E depois que você ouviu essa mensagem, você pode ir numa igreja mais próxima da sua casa, quando toda essa pandemia acabar. Ir numa igreja Assembleia de Deus, aonde lá vai ter um homem, uma mulher de Deus, um pastor, que vai te conduzir ao entendimento do Evangelho, no ensinamento. E ali você vai desfrutar das maravilhas que está escrito nesta palavra. E a palavra é viva. Neste momento eu gostaria de orar. E você tem a oportunidade de receber esta palavra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus envia os discípulos, Jesus fala: entrai nas casas, e a casa que o receber, deixe a minha paz. Se você recebe esta palavra, há uma paz de Deus entrando no seu lar, entrando na tua vida e na tua família. Vamos orar. Ore comigo. Senhor meu Deus, neste momento eu oro por cada vida que está ouvindo, está vendo, Senhor, esta mensagem. Aqueles que ainda irão assistir, meu Pai. Que assim como o Senhor chegou naquela vida, que estava há 38 anos, sem nenhuma perspectiva, e ainda o seu interior estava vazio, que não tinha ninguém para estar com ele. Mas o Senhor se apresentou, e houve cura, e houve libertação. Assim eu oro, ó Deus, que na casa desta pessoa, deste irmão, desta irmã, desta vida, possa receber o Evangelho de Cristo, receber a Cristo, a sua palavra, como o único e suficiente Salvador. Eu conheço a tua palavra e eu sei que a tua palavra é fiel, meu Pai. Aquele que recebe ao Senhor, recebe a paz e recebe a libertação. Entra, Senhor, nesta casa, aonde cada um tem talvez neste momento orado. Entra nesta área, entra nessa circunstância, supre a necessidade, Senhor. Sara a alma e a ferida interior e exterior. Assim eu oro, crendo, meu Pai, que o Senhor há de operar um milagre sobre esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra e que você possa desfrutar da paz que o mundo não tem. A única paz que nós encontramos é na pessoa bendita de Jesus. Não é a pandemia que te desespera, é a ausência de Deus. Não é a enfermidade que te desespera, é a ausência de Deus. Busque ao Senhor, creia nele, que ele é maior do que qualquer circunstância que você pode estar vivendo. Jesus te ama e tem uma história na tua vida. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que a paz de Deus possa abundar na tua casa, na tua família e na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.